Olá, turma, tudo bom? Então, estamos aqui na aula de Olém, tá certo? A aula de Olém de hoje, nessa sexta-feira, vai trazer ainda sobre o hábito 3, que é o hábito de fazer primeiro o mais importante. Mas hoje, nesse tema, nós vamos trabalhar com o quadrante, uma ferramenta que muito nos ajuda a dar prioridade às coisas mais importantes, tá certo? E aí, como é que a gente pode viver, tia Késia, o quadrante 2? Na página 32 e 33, nós iremos falar sobre vivendo o estilo de vida com o quadrante 2, tá certo? Página 32 e 33. Organize o material aí que a gente vai começar. Lembra que nas aulas passadas, tia Késia falou que é importante a gente priorizar, a gente dar prioridade às coisas importantes, porque daí a nossa vida, a nossa rotina, ela fica mais leve, né? A gente consegue, através de organizar as nossas agendas diárias, né? A nossa semana, aí a gente consegue dar prioridade às coisas importantes, que são as pedras grandes, e organizar as outras menores no decorrer do tempo. Porém, o quadrante 2, que é o que a gente tem que viver, certo? Ele vai trazer algo positivo que a gente pode estar acrescentando aí e organizando a nossa vida. Se a gente viver no quadrante 1, 3 e 4, a gente vai ter uma vida meio agoniada, uma vida meio estressada. Os quadrantes 3, 1, 3 e 4 parecem ser muito bons, porque são tempos mais livres, são atividades e atrativos que qualquer pessoa gosta. Eu gosto, vocês como crianças gostam, porém não são os quadrantes que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Então o Olém traz aí os 4 quadrantes da página 32, porém nós precisamos viver no quadrante 2, tá? E por que, tia Késia? Bom, a gente tem que dar prioridade e saber organizar a nossa vida, sabendo das atividades urgentes e as atividades que são prioritárias, ou seja, que são as prioridades. Tia, e como é que eu sei organizar a minha vida para colocar? Eu coloco as prioridades ou as urgências? Se você dividir direitinho a sua rotina, se você dividir direitinho a sua semana, se você organizar direitinho o que são as pedras grandes da sua vida e o que são as menores, você não vai ter problema com isso. Por quê? O que significa urgente? O que é urgente? Urgente é uma coisa que acontece, que vem para o nosso dia a dia, e aí a gente precisa fazer primeiro do que as prioridades. Se você organizou as suas prioridades, beleza? Mas de repente aconteceu alguma coisa que você teve que fazer com urgência, você tem que aí resolver o quê? As urgentes, certo? Mas quando a gente organiza todas as prioridades da nossa vida, cuidar da nossa saúde, por exemplo, porque a gente sabe que pode ficar doente e de repente pode dar uma dor, né? E aí foge do nosso controle, foge da nossa rotina, aí gera o cansaço, gera o estresse, né? Então, se a gente organizar que tem que fazer os exames de mês em mês, que tem que ir ao médico sempre para ver como é que está, que tem que ir ao dentista, algumas situações que podem ocorrer de urgência pode ser evitado. Por quê? Porque você procurou as prioridades antes. Você organizou na sua agenda que você teria que ir para o dentista. Você organizou na sua agenda que você teria que fazer os exames, certo? E aí você consegue guiar e seguir essas orientações para depois ficar os seus dias mais leves, menos estressados e meio aperreados, né? Então, as atividades urgentes, elas são aquelas que precisam de mais atenção. E muitas das vezes elas se tornam urgentes justamente porque elas não foram priorizadas. Então,
Essas pedras grandes, que são as importantes, né, as atividades importantes, elas têm que vir como prioridades, tá bom? Aí nós temos o quadrante, que fala bem direitinho aqui, ó, a Kézia colocou para a gente falar sobre ele. O hábito 3, faça primeiro o mais importante, ensina você a usar o seu tempo com as coisas mais importantes. Às vezes, as coisas mais importantes não são as urgentes. Olha aí. Vamos entender melhor o que significa importante. Vamos lá. Importante quer dizer atividades que representam a sua missão, os seus propósitos, seus objetivos, seus papéis, certo? Suas metas e valores. Urgente é atividades que precisam de atenção rápida, imediata, tá? Então, precisam ser resolvidas primeiro do que a importante. Aí ele diz, a matriz do tempo. O que é importante? Nós temos importante, não importante, nós temos na urgente a necessidade e a distração, e não urgente a liderança e o desperdício. No quadrante 1, que é o quadrante da necessidade, você, por exemplo, a prova que vai ser na sexta-feira, você deixa para estudar na quinta. É necessidade. Porém, se você tivesse organizado no quadrante 2, a gente vai ver melhor isso, tá? Olha aí. O quadrante 2, que é o quadrante da liderança, que nós devemos seguir. Ele ensina a gente a planejar a prova de sexta-feira para começar a estudar no início da semana, na segunda. E aí, o quadrante 3, que fala sobre a distração, é as conversas ao telefone, que às vezes sempre atrapalha, né? E o 4, que é o pior, é o desperdício, que está associado ao tempo desperdiçado, ou seja, muito tempo no videogame, conversas durante a explicação do professor. Então, é o desperdício desse tempo, certo? Que você leva com coisas que não são importantes. E aí, na página 33, a gente vai primeiro se colocar em uma situação em que a gente realiza o quadrante 1, o quadrante 3 e o 4. Por exemplo, se tia Kézia tiver uma prova para fazer da faculdade e eu me colocar no quadrante 1, é importante, né, a prova, porém, essa necessidade aí do quadrante 1, que tia Kézia não estudou, vai ser positivo? Eu acho que eu ia ficar cansada. Vamos lá, pensar nas coisas negativas que poderia acontecer se tia Kézia ficar no quadrante 1, tá? Eu ia ficar cansada, eu não ia dormir direito, eu ia ficar estressada. Por quê? Porque estudar uma prova que é na sexta e eu estudar na quinta, não ia dar certo, né? Então, vamos pensar essa situação agora no quadrante 3, que é o quadrante da distração. E aí eu preciso fazer minha prova, mas eu tô conversando no telefone. Tia Kézia tá lá. Oi, amiga, tudo bem com você? Como é que você tá? Tá, vamos quando? Ao shopping. Então, eu tô perdendo um tempo aí, né? Conversando com a colega no telefone, ao invés de estar estudando. O que isso vai gerar em mim? Tristeza, decepção, porque, poxa, eu deveria estar estudando. Poxa, será que eu vou ter uma nota boa? Ansiedade, né? E vamos agora para o quadrante 4. Nessa situação, se tia Kézia ficasse só no quadrante 4, que é o quadrante do desperdício, isso ia gerar o que para mim? Se eu ficasse de bate-papo, eu ficando de bate-papo nas aulas da professora, eu ia conseguir assimilar alguma coisa? Eu ia conseguir aprender alguma coisa? Quais eram os sentimentos que isso ia gerar em mim, né? Um sentimento de arrependimento, porque eu poderia estar prestando atenção e talvez eu fiz a prova e não me saí bem e me arrependi de ter conversado, né? Porque eu brinquei muito com o videogame, porque eu brinquei muito no joguinho do celular, ou porque assisti muito filme, eu desperdicei meu tempo, que é tão precioso, é tão corrido, né? A gente sabe que o tempo ele é bem corrido, com coisas que eram menos importantes, que eu poderia fazer depois, né? Que eu poderia deixar
para depois conversar, bater papo, né? Então, na 33, vocês vão agora pensar aí, né, em 4 perguntas, 4 passos, tá? O primeiro passo diz assim: qual o número do quadrante que líderes escolhem focar? Tia Kézia se colocou no quadrante 1, no quadrante 3 e o quadrante 4. Observa aí o quadrante 2. Então, se Tia Kézia focar nesse quadrante aí, né, onde os líderes focam, como seria a minha vida? Como seriam minhas ações, o meu dia? Como é que seria meu sentimento se eu permanecesse nesse quadrante da liderança? E aí nós temos agora o passo 2, que ele diz assim: quais atividades se encaixam nesse quadrante? Quais são as atividades que se encaixam aí no quadrante 2? O que você pode estar fazendo no quadrante 2 para você se encaixar e planejar a sua vida, né? No passo 3, como você se sentiria se passasse a maior parte do seu tempo nesse quadrante? Quais seriam a sua reação, os seus sentimentos se você ficasse bastante tempo apegada no quadrante 2? E 4, quais são as consequências de passar a maior parte do seu tempo neste quadrante? Quais são as consequências disso? Consequências positivas? Negativas? O que isso traria de bom para a sua vida? Né? Quais seriam as consequências do quadrante 2, que é o quadrante onde os líderes focam, onde os líderes pretendem começar e iniciar e terminar o dia, onde os líderes planejam, né, nesse quadrante aí da liderança, quadrante 2. Então, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever lá o quadrante que vocês escolheram, né, onde o líder escolhe. Qual é o quadrante que um líder pode escolher aí para viver bem, viver melhor? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Você vai escrever qual é o quadrante melhor para viver. Vai escrever quais são as suas atividades que você pode realizar. Estudar, passar mais tempo com a família, organizar minha rotina, brincar. Quais são as atividades que você colocaria no quadrante liderança? Que não é tão urgente, mas que dá para você organizar. E aí você vai colocar os sentimentos. Se eu ficar no quadrante 2, que é o quadrante da liderança, que sentimentos isso vai gerar para mim? De alegria? De tristeza? De angústia? De solidão? Isso vai gerar em mim ansiedade? Alegria, surpresa, coisa boa? Então você vai colocar os sentimentos que vai gerar em você se você escolher o quadrante 2. E as consequências disso? Como resultado, como consequência, pode ser positiva ou negativa, mas o quadrante 2, como é um quadrante que se encaixa perfeitamente na vida de um líder, ele só vai trazer consequências positivas, né? E aí, para finalizar, vocês vão estar colocando aí essas consequências, né? O que isso traz de positivo, de bom, como consequência para sua vida, certo? Os resultados, na verdade, tá bom? Então, galerinha, bom estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.